A criação de empresas gigantes parece que está na moda na Bolsa Brasileira. Nesses primeiros 5 meses, a gente já tem a consolidação de pelo menos 10 empresas na Bolsa que estão nascendo para ser a maior do Brasil em alguma área. Mas será que isso é bom para a gente? Será que isso é bom para a economia? Esse é o tema do Ligando os Pontos dessa semana, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar às quintas-feiras na home do terra.com.br. A maior empresa do Brasil da área da saúde, a maior empresa da área dos pet shops, o maior pet shop da América Latina, uma gigante do petróleo, todo mundo foi anunciado nesse primeiro semestre de 2024. A gente está vendo a consolidação de gigantes da Bolsa que estão ficando ainda maiores e a dúvida que fica é se isso é bom para o acionista, para o investidor e se isso é bom para o consumidor, porque a gente sabe que monopólios tradicionalmente são problemáticos para a economia. Quando a gente fala, de aquisição de empresa, você pensa nas sinergias, o que funciona para cada um e o que você vai ganhar com isso. No clássico modelo fordista, de vamos pegar o que a gente não tem, trazer para a gente, vamos ganhar um benefício ao redor disso. O que a gente tem visto, na verdade, não são fusões de setores diferentes. A gente vê fusões de empresas que fazem basicamente a mesma coisa, que beleza, tem ativos diferentes, que tem projetos um pouco diferentes, governanças diferentes, mas são empresas que fazem a mesma coisa, que estão se unindo só pelo se unir, no sentido prático de você ter uma sinergia de, todo mundo fala, quando você tem empresas que se unem, Credit Suisse e o UBS. Acho que foi. Credit Suisse e UBS. São dois bancos que se uniram porque estavam em causa dos Estados Unidos, teve que se unir. E aí todo mundo ficou, então beleza, vamos começar a demitir a galera porque vai ter sobreposição e tal, a gente vai conseguir diminuir custo de operação. Aí você chega lá e diminui o custo de operação, demitiu todo mundo. Então... Todo mundo não, demite uma parte, porque tem que pensar, tem que explicar esse ponto. Você tem duas empresas que atuam na mesma área. Por exemplo, a Hapvida e a Notre Dame, de plano de saúde. Aí a Hapvida foi lá e comprou a Notre Dame, fundiu-se com a Notre Dame. Então você tem toda a área de administração, o administrativo ali, o jurídico, a parte burocrática da empresa, que você não precisa ter duas áreas dos dois lados. Então você passa a cortar quem não tem conhecimento específico da área, quem serviria para as duas empresas, quem serviria para uma acaba servindo para as duas. TI, marketing, contador, coisas que toda empresa tem que ter, mas que não é necessariamente para a área. Exato. E aí você passa a ter canais de venda que eram diferentes, Cada uma tinha seus próprios canais de venda. Agora esses canais podem vender planos das duas empresas. Até aí parece ótimo negócio. Você cria um gigante da área, você diminui um custo, você enxuga pessoal, você enxuga prédio, por exemplo, você pode concentrar todo mundo no mesmo prédio, não precisa pagar 2 aluguéis, mas ao longo do tempo você precisa comprovar que a fusão valeu mais do que isso, você precisa gerar valor novo e não só enxugar, não só demitir, não só cortar aluguel, você precisa gerar mais valor para o seu acionista. No caso da Hapvida e da Notre Dame, que eu usei de exemplo aqui, isso aconteceu lá em 2022. Foi em janeiro, fevereiro de 2022 que elas anunciaram essa fusão e seguiram adiante. Até hoje, as ações não subiram. As ações da Hapvida, que virou a empresa, as ações da Notre Dame pararam de negociar e virou tudo Hapvida. E as ações da Hapvida hoje valem quase metade do que valiam na época que ela anunciou a fusão. Ou seja, são 2 anos depois e a empresa não gerou valor novo na visão dos grandes investidores, dos acionistas. E agora a gente tem uma lista longa, que eu vou pedir licença para ler aqui, que é Pets e Cobasi dominando a marca de pet shops. Arezzo e Grupo Soma, que virou a maior empresa do varejo da moda da América Latina. Enalta e 3R Petroleum, que querem consolidar um gigante do petróleo. A Auren, que comprou a AES Brasil e virou a terceira maior geradora de energia elétrica. A Sequoia Logística, que incorporou a Move3
e ficou gigante, só perde hoje para os Correios em tamanho de empresa de logística. E a Azul e a Gol estão estudando também uma fusão para diminuir ainda mais a quantidade de empresas que operam aviação no Brasil. Isso tudo só nesses primeiros 5 meses. A gente está num momento em que o oligopólio parece estar voltando à moda. Assim, as empresas gigantes estão ficando ainda maiores e comprando seus próprios concorrentes num momento em que a economia está meio combalida ainda, tentando entender os próximos passos. E eu acho que é interessante se a gente olhar no macro, né? Porque tinha uma expectativa de que esse ano ia voltar os IPOs. E o que a gente vê é que não voltaram os IPOs e que as empresas estão, em vez de entrarem novas empresas no mercado, né? No caso... É verdade. Você em vez de estar adicionando empresas ao portfólio, você está diminuindo. E na prática, se a gente está falando de Pets e Cobasi, por exemplo, eu sempre falo Cobasi e Ecobasi, eu sou de Z. Eu sou de Z, eu vivo falando com som de S. Juro, já me corrigiram várias vezes. E eu sei que tá errado. E eu não sei o que acontece. Na hora de falar errado, desculpa. Mas o JP Morgan fez um estudo, né, sobre a fusão. E ele disse que 60% das lojas da Cobasi estão a 3 quilômetros de uma loja da Pets, ou menos. Ou seja, você tem um mercado que... Já concentrado, você concentra o dobro. Você não é... Por exemplo, quando a gente fala de Correios, por exemplo. Correios, ele ganha, entre aspas, porque ele tem uma malha maior. Ele chega em lugares que outras entregas não chegam, por isso que ele é tão importante, né? Afinal, não é tão lucrativo chegar nessas áreas. Mas a Cobasi e a Pets, elas chegam nas mesmas áreas. Elas estão ali a 3 quilômetros. É tipo você andar na rua e ter 4 farmácias ao seu redor. Tem uma prática, né? Mas ali você está acrescentando que valor, sabe? Que cliente que saiu de uma loja que não vai comprar na outra? A Pets e a Cobasi em si, eu que tenho cachorro, tem o mesmo preço, tem os mesmos produtos, os mesmos brinquedos. Aí, por exemplo, o macaco que a minha cachorra gosta é R$2 mais barato na Cobasi do que na Pets. Isso me faz pegar meu carro e andar 3 quilômetros? Não. Tem um macaco específico que a sua cachorra gosta. Acho que todos os cachorros é meio universal esse macaco. Ele gosta do mesmo macaco. É o mesmo. Por que os pet shops não vendem só esse macaco? Porque ele é caro. É 50 conto o macaco, velho. Dura quanto tempo um macaco? Com a minha cachorra? 1 semana e meia. O grande mercado de macacos, um esquema de pirâmide de macacos. Vai subir, a gente sobe aqui na edição. Se você tem cachorro, é esse macaco. Ele é certeiro, ele é o melhor negócio de peixe. A gente não tá ganhando pra fazer propaganda de macaco canino. Por favor. Mas é exatamente o contrário. Se você vai comprar um macaco, você vai comprar na mais perto, você não vai se deslocar pra ali, né? Então você tem um processo de que elas já têm lojas uma muito perto da outra. Ela já ocupa esse espaço. Se você pensar em lojas a menos de 1 quilômetro, o JP Morgan falou que eram 22% das lojas estavam a menos de 1 quilômetro uma da outra. Se a gente fala de Brasil, por exemplo, você tem que contar as cidades que a Pets chegou primeiro que a Cobasi, né? Porque a Cobasi veio um pouquinho depois. Quem não atende, então nessa porcentagem. Então, na prática, numa cidade de São Paulo, por exemplo, você tem uma Pets e uma Cobasi a cada meio quilômetro. E isso gera valor quando você compra uma, sabe? Você, beleza, perdeu um concorrente, você concentrou no mercado. Você tirou um concorrente. Você tirou um concorrente, você concentrou no mercado, mas isso não é gerar valor para sua empresa, você tirar um concorrente de jogo, isso é você criar um monopólio. Isso não é você falar, nossa, agora a minha empresa, tem um puta contrato muito legal que agora a gente vai conseguir. E tem um projeto muito legal pra gente. Você não destrava o valor, né? Você cria um novo ativo, beleza, você ampliou seu número de lojas, perfeito. Mas você não necessariamente destravou o valor de crescimento, porque todas essas lojas você pagou por elas, no caso da fusão. Então você está comprando espaço, beleza. Isso faz a sua empresa crescer? Não necessariamente. Esse é o ponto. E quando vê as notícias, né, de vai criar a maior empresa do Brasil, a maior empresa da América Latina, dessa área ou daquela, costuma ter uma atração de investidores e a ação dispara. Sempre tem uma disparada quando sai uma notícia dessa. Assim que acabou de sair o acordo de compra, o acordo de fusão, tem uma corrida pelo mercado de ações. Só que algum tempo depois a gente pode reparar que esse pico não se justifica em grande parte das vezes. Eu não estou falando de todas as vezes, obviamente, mas dessas criações de gigantes nacionais que a gente tem visto com empresas da Bolsa de Valores, isso não tem se justificado. A gente fez um levantamento das fusões pós-pandemia, né, para não ser injusto com ninguém, mas das grandes fusões, os grandes M&As que a gente fala, que são as fusões e aquisições.
A Redditor comprou a Sul América em 2022. Hoje, os papéis são negociados por 60% do valor que tinham na época. A Hapvida e a Notre Dame Intermédica, que se fundiram, já fiz até uma coluna sobre isso lá na Folha de São Paulo. Eles anunciaram a fusão no início de 2022. De lá para cá, o preço das ações da Hapvida valem metade do que valiam quando teve essa corrida pelos papéis com a fusão anunciada. BR Malls e Allianz Sonae. A Allianz Sonae comprou a concorrente dos shopping centers dela, que é a BR Malls. Lá na época, quando foi anunciada essa fusão, que foi também há 2 anos, as ações da Allianz Sonae estavam sendo negociadas a R$21, na casa dos R$21, que é exatamente o preço que elas eram negociadas agora na última semana. Então subiu, desceu, mas 2 anos depois está no mesmo nível. A gente tem que pensar o quanto essas fusões, o quanto essas aquisições estão efetivamente criando valor para essas empresas ou o quanto são só umas expansões, né? Está aqui adquirindo loja, está adquirindo hospital, mas não está criando um valor novo, não está possibilitando a empresa ter um crescimento exponencial. Tem um amigo que faz valuation de empresa, né, analista, e ele fala muito que essas empresas, na hora de fazer uma fusão, os executivos precisam dar um retorno financeiro até o fim do ano. Investimento em empresa, investimento em ação, a gente sempre fala aqui, não é investimento de curto prazo. Então, se eles precisam dar um retorno financeiro em 1 ano, eles vão tirar dinheiro do que poderia ser investido na empresa, no crescimento, etc. Destravar o crescimento dessas empresas. Então, toma cuidado com os anúncios, porque de todos que a gente olhou pós-pandemia, dos grandes fusões e aquisições, dificilmente eles estão se justificando com 2 anos de diferença já entre o movimento, né, a negociação e o preço da ação hoje em dia. E eu acho até que o mercado tem ficado mais sóbrio, né, ao longo desse ano, enquanto foram tendo várias e várias fusões. Agora a da Auren com a AS. O BTG falou exatamente isso que você disse, né? Que você, ao comprar, você tem um problema que é como que eu vou repor esse dinheiro agora. Aí o BTG disse que a compra da AES foi cara e que agora você pega e estraga a tese de dividendos, que é toda a tese da Auren. Então você pega e você perde ela gastou caixa, mas ela não vai poder pagar dividendos, que foi sempre o que atraiu o investidor para ela. Exato, toda a base da empresa são os dividendos. Então para eles falam, para a AES foi ótima essa compra, para a Auren não vejo sinergias, não vejo valor, acho que o preço vai cair. Muito interessante. E se a gente olhar, por exemplo, Soma e Arezzo, né? Você tem, as ações subiram eventualmente quando falaram da fusão, você tem uma taxa de juros que ela está caindo, então teoricamente o varejo está indo melhor, mas as ações estão caindo 20% as duas, mais ou menos, no ano. Então você não tem um projeto de beleza, elas firmaram a fusão, e aí na hora todo mundo gostou, mas sabe, é recomendação de compra ainda? Provavelmente sabe, a 3R Petróleo com certeza é recomendação de compra do BTG. Ele não fez falando ainda da Enalta, mas fez falando da PetroRecôncavo, que ótimo, né, mais refinarias, não sei o que, mas... Até onde vai? Lógico que é compra, se uma era boa, e se as duas eram compra, as duas vão continuar sendo compra, não é que estragou a empresa, não é que vai virar, só que vai mudar muita coisa. Não é esse oba-oba que parece ser quando você vê o título, né? E você botou um negócio interessante lá quando a gente estava falando no começo, que é em relação às empresas que estão na Bolsa hoje. A gente estava esperando o ano dos IPOs, corte de juros, nossa, vai cortar os juros, um monte de empresa vai querer ir para a Bolsa para trazer dinheiro novo. E a gente não teve os IPOs e a gente está reduzindo o número de empresas na Bolsa. A gente tem menos de 500 empresas na Bolsa do Brasil hoje. Isso é muito pouco. O nosso mercado de capitais é menos de 1% do mercado de capitais do mundo. Menos de 1% está na Bolsa brasileira. E agora a gente está reduzindo ainda mais o número de empresas que estão lá. A gente está fundindo e aumentando a participação das empresas que já estão na Bolsa. Isso, como investidor, eu acho um movimento preocupante. Pensando como minoritário, né, que é um investidor que não é o grande investidor, o grande mobilizador de mercados, eu acho isso muito preocupante,
porque a gente passa a ter menos opção, a ter menos liquidez no mercado quando você quer trocar, né? Quero continuar apostando nesse setor e mudar de player, porque eu acho que esse player não está indo muito bem. Você vai ter menos players. E se a gente seguir nesse movimento, quantas empresas são efetivamente significativas na nossa bolsa? Quantas estão no Ibovespa? Pouco mais de 80. Então, as fusões entre empresas que estão no Ibovespa transformam o índice num índice de 5 empresas, né? Petrobras, Vale, Itaú e mais 5 que sejam relevantes. Todo o resto acaba sendo descartado porque as empresas estão ficando gigantes, estão se agigantando. E num processo macro, né, se acontece, por exemplo, com a Pets, o que aconteceu com a Americanas, como que fica o mercado pet no Brasil? Então, se você pensar nesse macro em tudo, você concentra o mercado da saúde, agora a gente tem 2 big empresas, você tem o mercado da educação, agora 2, sabe? Você vai juntando, no final, que merda não acontece, acontece em todo lugar, foda, mas tipo assim, mas sempre tem um risco de algo dar errado. E você concentra esse risco, é a mesma coisa de investimento em carteira, né? É prático, você vai concentrar todo o risco da Bolsa Brasileira, até porque quando a gente fala de bolsa, a gente também fala do investimento estrangeiro, da nota de crédito, de como essas coisas funcionam, como o Brasil ele é percebido no mundo, né? Existe, não é só o que é público, é o que é privado também, é o que a gente coloca lá, é o que a gente diz que a gente tem valor. É assim que a gente atrai investimento estrangeiro, que é o que movimenta a nossa bolsa, é o que faz o nosso Ibovespa sair um dia dos 130 mil pontos. Vai ser o dinheiro estrangeiro que vai fazer isso, não é o dinheiro nacional, não é o meu e o seu. E legitima também o Brasil ter o poder que ele tem dentro da América Latina, né? Se a gente parar para pensar, você tem o capital que gira o Brasil, é uma das grandes questões do porquê a opinião do Brasil importa no mundo. Importa muito? Não. Mas o que importa... No nosso mundo. No nosso mundo é uma questão financeira, é uma questão de poder político, mas é uma questão de poder econômico também. Não é de poder militar, mas é de poder político e poder econômico, principalmente aqui na América Latina. Então você vai concentrando, no final nós teremos de novo, né, uma empresa, 2, 3 empresas de saúde, a gente vai criar as Big Four do petróleo, sabe? Tipo... O oligopólio é bom para quem também, né? Para consumidor, dificilmente. Para o dono da empresa é boa, tenho certeza. Para uma pessoa. Mas é isso, para o consumidor dificilmente. Para a economia, certamente não. Né? A economia que a gente imagina ideal, sim, ela não tem oligopólios como foco. E agora a gente está notando que para o investidor também não. Nem você, acionista da empresa que se agigantou, vai sair bem com essa. Então, está ficando preocupante o movimento. E do que a gente pode perceber, do estudo que a gente fez, criar um gigante está mais fácil do que deixar ele em pé. É mais fácil você criar um movimento de fusão dessa, financeiramente falando, estruturar isso, do que alimentar esse gigante depois e fazer essa empresa se destacar e virar efetivamente um projeto novo. A gente está criando vários gigantes sem grandes projetos ou que não estão comprovando seus grandes projetos para o investidor. E a gente falou mais ou menos isso quando a gente falou de privatização também. A gente teve um movimento, né, que já foi falado aqui no Ligando os Pontos, das empresas que estão sendo privatizadas e que não tem um projeto de privatização que faça a geração de valor aumentar. Você tem um projeto de privatização que diz que vamos demitir uma galera e aí no final a empresa está gerando o mesmo valor do que antes de privatizada. Então acho que dá para olhar isso como um problema macro do mercado nos últimos anos, né? Você tem uma falta de IPO, você tem operações acontecendo que não geram valor em caixa, que não geram valor fundamental ali na empresa. Né? Não mudam os fundamentos da empresa. Não mudam os fundamentos da empresa. Essa é a palavra. Perfeito. Desde o começo. O que eu tenho visto muito quando a gente está falando de fusão, nos relatórios dos bancos, é que eles falam principalmente, né, que aparece sempre são benefícios tributários. Então, eu vou usar um crédito tributário para colocar em uma dívida aqui e uma outra aqui. Na prática, você não está mudando muito, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, você não tem um projeto que gera dinheiro. Se você está devendo e você está pagando para comprar crédito, qual o sentido disso? Não, é isso. Financeiramente, essas operações estão se comprovando. Mas elas não estão gerando valor, elas não estão criando algo novo. E aí, você fazer toda essa movimentação para não criar algo novo, para não tirar um produto, para não tirar um público, você está criando um problema ali para frente, que é o problema da concentração de mercado. Tem um caso ainda de uma empresa que está em cima do muro, né? Uma fusão e aquisição em cima do muro, que é engraçado,
que a Marfrig comprou mais de 50% da BRF, mas ainda não anunciou uma fusão especificamente. Ela não botou adiante o caso da fusão, porque não conseguiu explicar para ninguém no mercado ainda o que vai ser feito se eles efetivamente fizerem uma fusão, se eles vão conseguir juntar as produções, se eles vão conseguir juntar os mercados, se eles vão desaguar nos mesmos mercados, conseguir mais liberação para exportação. Isso não está claro a ponto da fusão ficar em stand-by, está em cima do muro há coisa de 6 meses já. Então é muito interessante a gente reparar que para quem está fazendo a análise a sério dessas fusões, desses movimentos, às vezes nem para ele se justifica. É melhor ter um pedaço da empresa, ser dono da empresa, mas não fundir efetivamente o capital, não fundir efetivamente a operação. A gente está acompanhando todos os projetos e todas essas fusões no dia a dia da Bolsa, no dia a dia dos investidores, e queria gravar esse podcast justamente para chamar a atenção de vocês nessa movimentação que pode ser preocupante para o futuro dos investimentos no Brasil. Esse foi o novo episódio do Ligando os Pontos. A gente está aqui no YouTube toda quinta-feira e na home do Terra às 10 da manhã. Siga a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigado, pessoal.